E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Às 8h44, o Café com Política de hoje recebe o secretário-geral do Estado de Minas Gerais, Matheus Simões. Matheus, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui na Rádio Super. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Léo. Matheus, eu já começo perguntando sobre esse decreto de calamidade pública que Belo Horizonte decretou a partir de hoje, que segue até 31 de dezembro, diante aí a pandemia do novo coronavírus. Como o senhor avalia aí a decisão da capital do estado, né, e também a maior cidade do estado de Minas Gerais? Esse decreto era realmente necessário? O senhor que foi aí também vereador por tanto tempo aqui na capital. Aconteceu no próprio país. Polo de contágio, como é o caso de Belo Horizonte. Apesar de nós termos uma curva achatada, em comparação com todos os outros estados brasileiros, a situação de Belo Horizonte é a mais grave dentro do estado. E, portanto, compreendo a adesão do prefeito, espero que ele possa suspender os efeitos do decreto antes do final do ano. Afinal de contas, 8 meses podem ser mais do que a economia da cidade é capaz de tolerar no combate à pandemia. Eu acho que estou junto com todos os mineiros e belo-horizontinos ao dizer que a gente espera que a situação seja resolvida antes disso. Esse decreto, como que ele interfere diretamente na vida do cidadão? Na verdade, o impacto dele é maior na gestão pública. Por que o prefeito precisa fazer isso? Se ele não faz a decretação da calamidade e consulta a Assembleia sobre isso, que também é uma necessidade, o decreto do prefeito, nesse caso, depende de validação da Assembleia Legislativa do Estado. Se ele não faz isso, ele tem de cumprir todos os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal e, com a necessidade de aplicação de verbas adicionais na saúde, cumprir os índices da Lei de Responsabilidade começa a ficar difícil. Então, é muito mais, no caso de Belo Horizonte, uma forma de permitir ao prefeito um ajuste do seu orçamento do que propriamente algum impacto real na vida do cidadão. O que vai acontecer efetivamente é que a saúde vai receber mais investimentos e outras áreas receberão menos investimentos. Então, Belo Horizonte, que é uma cidade que já não via nenhum investimento relevante sendo feito há muitos anos, vai passar 2020 sem que esses investimentos sejam feitos, o que é compreensível diante da crise da pandemia. Certo, secretário-geral do Estado de Minas, Matheus Simões. Agora, Matheus, e em questão do isolamento social? Em algumas cidades do estado, em algumas não, várias, né? A gente já vê aí que esse isolamento ele já está sendo afrouxado. Na zona da Mata Mineira, a gente tem o BAR, que já reabriu várias fábricas de móveis. Agora, a partir de amanhã, salões de beleza, entretenimento vão poder funcionar normalmente, falando especificamente de Ubar. E essa é a realidade também de várias outras cidades, e o governo de Minas tem apoiado esse afrouxamento no isolamento social. Como que vocês estão trabalhando para que isso não se torne um problema? Bom, olha, vamos pegar a situação das cidades do norte de Minas, onde ainda não aconteceu a pandemia, e cidades em que, em muitos casos, nós não temos sequer transporte coletivo, porque são cidades de 3, 5, 8 mil habitantes. Acreditar que a solução que é válida para Belo Horizonte, uma cidade com 2,5 milhões de habitantes e com um número enorme de casos, Belo Horizonte concentra metade de todos os casos do estado, deve ser a mesma solução dada para uma cidade de 3 mil habitantes, é uma ignorância. É óbvio que realidades diferentes exigem tratamento diferente. O Ubar, apesar de uma cidade grande, também tem nesse momento uma situação completamente diferente da vivida em Belo Horizonte do ponto de vista de contágio. A gente precisa primeiro respeitar a situação diferente de cada uma das cidades. Segundo, entender que isolamento social e distanciamento social são duas coisas diferentes. E por mais que algumas cidades estejam relaxando, como você disse, os procedimentos de isolamento social, elas não podem relaxar os procedimentos de distanciamento social, que é aquele do não tocar,
lugar, do usar máscara, do manter a mão higienizada, do evitar aglomerações, tudo isso tem de ser feito e provavelmente continuará tendo de ser feito por meses e não por dias ou semanas. Então, há uma preocupação muito grande por parte do governo do Estado de orientar as prefeituras para que qualquer tipo de retomada de atividade econômica seja feita com segurança. Apesar de você ter dito que o governo do Estado apoia as prefeituras que estão fazendo a reativação econômica, é bom dizer que nós fomos o primeiro Estado a determinar a suspensão de aulas. Fomos o segundo Estado a determinar a suspensão de determinadas atividades comerciais. Mas nós também sabemos que a decisão final é do prefeito municipal, não é do governador. O STF já disse que o prefeito é que tem autonomia para fazer isso. Então, o que o governador determinou, e ele tem dito isso ao longo dos últimos dias, é que sejam produzidos protocolos de segurança pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Saúde, que possam orientar aquelas prefeituras que resolvam retomar as atividades parcialmente, para que ela seja uma retomada gradual, consciente, responsável, para que não coloque absolutamente ninguém em risco. Então não há um apoio do governo do Estado à decisão de retomada da economia, mas há uma consciência do governador de que esse movimento está acontecendo nas cidades e que é necessário um conjunto de orientações para que isso aconteça de forma ordeira. Na região metropolitana mesmo, nós já vimos mais de uma cidade anunciando retomada de atividades. Betim retoma amanhã, outras cidades já retomaram na semana passada. Sim. É preciso uma certa uniformidade. O governo do Estado, diante da decisão dos prefeitos, vai começar a trabalhar com isso nos próximos dias. Agora, Matheus, eu tenho uma preocupação com algumas cidades. Por exemplo, o senhor citou aí a região norte, que a realidade é diferente. No Vale do Mucuri, a gente tem Teófilo Otoni, que é uma cidade que aos poucos também já está voltando a funcionar o comércio, outras áreas economicamente, uma decisão lá do prefeito Daniel Sucupira, mas ao mesmo tempo é uma cidade que tem pouca capacidade na área da saúde, são poucos respiradores. Isso assim não pode criar um problema caso haja uma explosão de contaminação por coronavírus lá naquela cidade? Só estou citando um exemplo, né? Mas Teófilo Otoni hoje quase não tem casos registrados, né? É claro que se nós tivermos uma explosão de casos, nós teremos um problema em qualquer lugar onde essa explosão aconteça, porque se o sistema de saúde americano não deu conta do problema, não será o brasileiro que será capaz de suportar uma explosão do número de casos. Então nós temos que trabalhar para que essa explosão não aconteça. E isso a gente consegue fazer com procedimentos duros de distanciamento social, ainda que as atividades comerciais sejam retomadas pelos prefeitos. Eu não estou aqui defendendo a retomada das atividades comerciais, mas é preciso lembrar que essa retomada pode ser feita com responsabilidade. Nós não podemos voltar ao que a gente tinha antes. Eu tenho repetido isso. O normal não vai voltar porque o normal não existe mais. Provavelmente no futuro, nas próximas vezes que a gente tiver com uma gripe, alguma coisa, nós estaremos usando máscara nas ruas, como a gente vê há tanto tempo os asiáticos fazendo. Então, há toda uma mudança que vai precisar ser feita. Me preocupa a situação dos leitos no estado inteiro se a gente tiver uma explosão do número de casos, mas eu gostaria de lembrar que neste momento, só 3% das nossas UTIs estão sendo utilizadas por doentes com suspeita de Covid. Mesmo na região metropolitana, esse número ainda não chegou a 10%, e nós temos um número que é o nosso farol amarelo no governo do estado, que é 15%. Se ele chegar a 15%, é o momento da gente ligar o alerta e tomar as providências necessárias. Eu espero que a retomada em todas as cidades, Teófilo Otoni inclusive, seja feita de forma a não colocar as pessoas em risco. Isso, em parte, é responsabilidade dos estabelecimentos comerciais, que devem tomar certos cuidados. Em parte, é responsabilidade da fiscalização, que não pode permitir de jeito nenhum aglomerações, mas em muito é parte da sociedade, que tem que entender que não é hora de estar na rua aglomerado, que não é hora de dar festa, e que algumas atividades vão continuar paradas por muito tempo, como as escolas, como jogos de futebol, como grandes eventos, como feiras de exposição, festas. Essas ainda vão demorar muito a voltar para a nossa realidade. O senhor tem essa mesma visão sobre aulas, shows, e o senhor disse há poucos dias, que não sabe assim tão cedo quando as aulas vão voltar. Esse pensamento do senhor continua?
Continua. Nós temos, especialmente nas aulas das crianças, é importante dizer, as crianças têm hábitos de higiene de mais difícil controle. Elas se tocam muito ao rosto, elas não têm a disciplina de lavar as mãos continuamente, não teriam a disciplina necessária para o uso da máscara. Então, quanto menor a criança, mais difícil de acreditar que ela não vai acabar se expondo. E apesar disso não ser um risco para ela, elas são vetores muito fortes de contágio, porque elas são normalmente assintomáticas e acabam distribuindo o vírus pela sociedade como um todo. Portanto, as aulas devem ser das últimas atividades regulares a serem retomadas, talvez um pouco antes apenas de bailes e grandes festas. Secretário-geral do Estado de Minas, Matheus Simões, aqui no Café com Política. Secretário, sobre a situação do servidor do Estado, a situação já era, assim, crítica, principalmente por causa da dívida pública do Estado de Minas Gerais. Esse agravamento com a Covid-19 vai piorar também a situação do servidor em questão, assim, do salário em dia, das outras atividades, da realização de concurso? Como fica a situação do servidor no Estado? A situação do caixa do Estado é muito ruim. Já era e piorou bruscamente. Nós estamos falando agora de perdas superiores a 7,5 bilhões de reais, de um orçamento que já estava deficitário em mais de 10 bilhões de reais. A situação, no entanto, tende a ser pior para as outras contas públicas do Estado, que é para o pagamento de salários, porque há uma determinação do governador de que a prioridade absoluta, a prioridade zero, é o pagamento dos salários integrais da saúde e da segurança, os profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia. E que a prioridade logo depois dessa, é o pagamento da folha do restante dos servidores públicos. O governo conseguiu fazer o pagamento da saúde e da segurança já esse mês de forma completa, conseguiu fazer o pagamento da primeira parcela dos demais servidores e está fazendo o esforço possível no fluxo de caixa para conseguir anunciar o pagamento da segunda parcela dos servidores. É uma situação dramática, há um compromisso do governador de que isso seja tratado como prioridade, porque essas pessoas precisam viver, precisam comer, mas a situação verdadeira é que o dinheiro que existe hoje disponível para o caixa não é suficiente para pagar as obrigações do Estado. Tem alguma perspectiva de ajuda financeira já de imediato do governo federal, secretário? A gente tem visto aí que o governador Romeu Zema tem evitado criticar o presidente Jair Bolsonaro, que participa às vezes de manifestações, deixou de assinar uma carta que pedia aí a defesa do Congresso e dos outros poderes. Zema tem alguma perspectiva de receber alguma ajuda do governo federal, até mesmo por esse posicionamento mais polido que ele tem tido com o presidente? Primeiro é importante dizer que o comportamento do governador com relação ao presidente não tem relação com a necessidade de dinheiro de Minas Gerais, em que pese ser verdade que Minas Gerais precisa da ajuda federal. O governador trata o presidente com o respeito que ele acredita que todos os chefes de poder merecem. É também a forma como ele trata cada um dos prefeitos de Minas Gerais, mesmo aqueles que são de partidos de oposição ou que não têm o mesmo alinhamento ideológico que o governador. Agora, Minas Gerais precisa necessariamente de uma ajuda. Essa ajuda pode vir em parte através da aprovação do PLP 149, que está agora no Senado, é o projeto que fala da recomposição do valor do ICM para os estados. Poderia vir através da aprovação do Plano Mansueto original, que sempre foi uma defesa do governador de Minas e que nós acreditamos precisa continuar em pauta, mas a forma nesse momento é para nós até menos importante. O mais importante é que a ajuda chegue, e é por isso, inclusive, que o governador esteve em Brasília há alguns dias atrás, voltando a tratar com o presidente da operação do Nióbio, porque Minas Gerais precisa de uma folga de caixa para conseguir passar por esse momento. Nós ainda não temos uma definição de como o governo federal vai entregar esse auxílio, mas nós temos certeza que esse auxílio virá. Lembrando que o governo federal já fez até agora, não atende Minas Gerais. Até agora, o que foi anunciado foi uma recomposição do Fundo de Participação dos Estados, que no orçamento de Minas é coisa muito pequena, isso é mais relevante para os estados do Norte e do Nordeste, e também a suspensão da dívida. Só que a dívida não é paga desde o governo Pimentel. Então nós não temos nenhum benefício em não pagar a dívida
dívida federal, porque ela já não vem sendo paga, o que significa que nós precisamos de outro tipo de injeção de fluxo de caixa, porque esses daí atendem vários estados, não atendem Minas Gerais. Eu diria que Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás são os 4 estados que não são atendidos por nenhuma das medidas feitas até agora pelo governo federal. O presidente sabe disso, está sensível à situação, tem certeza que vai ajudar. Foi inclusive a sinalização do próprio ministro Paulo Guedes na reunião com o governador há 10 dias atrás. Certo. 8h58, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Secretário-Geral do Estado, Matheus Simões, perguntas curtas, respostas igualmente curtas. Vamos lá. Jair Bolsonaro. O presidente da República precisa ser respeitado, ainda que a gente não concorde com ele em muita coisa. Isolamento por Alexandre Calil. Isolamento é uma alternativa para o momento mais agudo, mas nós precisamos pensar em distanciamento em algum tempo. Economia em Minas Gerais. Está muito combalida, precisa de toda a nossa atenção para que o Estado consiga sair inteiro do outro lado. Defesa da democracia. Essa é uma premissa essencial. Se não for pelo voto, ninguém tem condição de falar pelo povo. Vamos sair dessa vivos? Nós vamos passar por isso. Tá certo. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez a participação do secretário-geral do Estado de Minas, Matheus Simões. Obrigado, Matheus, mais uma vez por atender a Rádio Super. Um abraço a você e aos ouvintes. Até mais.